Jorge Salgado se acomodó la gorra gris frente al retrovisor del Vocho Viejo que usava para não chamar atenção. A madrugada ainda cheirava a pão dulce recém-saído do forno da panaderia La Estrella, e a neblina suave descia pelas ruas de Cholula, Puebla. Aos 66 anos, fundador da cadeia Salgado Super, ele tinha uma regra de ouro. Se queres conhecer a verdade de uma loja, entra como qualquer freguês, sem escolta, sem terno, sem nome no crachá. A unidade de San Andrés andava diferente. Cresciam os comentários no WhatsApp dos clientes, atendimento frio, fila travada, gente chorando no banheiro. Jorge sentiu aquele aperto conhecido, um instinto que o acompanhou desde que vendia verduras no Tiangues com o pai, Dom Ramiro. Respeito, dizia Dom Ramiro, é a moeda que mais rende. Jorge empurrou o carrinho e percorreu os corredores. Na frutaria, viu mangas ataúfo amarelinhas, mas o muchacho da balança tremia, como se estivesse prestando um exame. Na panaderia, a moça atendia com um sorriso colado, desses que morrem nos olhos. Na carniceria, o carniceiro cortava arrepiado, olhando por cima do ombro como quem teme um passo atrás. Quando chegou às cajas, o golpe veio seco. No caixa 3 estava Daniela Reis. Não chegava aos 25, rabo de cavalo, uniforme bem passado, postura ereta apesar do cansaço. O crachá brilhava limpo, e o jeito dela com os clientes era como caldo quente em noite fria. Passava cada produto com cuidado, brincava baixinho com uma menina que apertava um pacote de galetas Maria como um tesouro. Então apareceu ele, Wilmer Herrera, gerente com terno preto e olhar de lâmina. Daniela! A voz cortou o ar como chicote. O mercado inteiro virou o rosto. Vas a ser amigos ou vas a cobrar? Mira la fila. Jorge contou. 2 pessoas. Outras cajas com filas maiores. O rosto da mãe corou. A menina apertou as galetas como quem pede perdão. Se caió esse paquete, senhor, murmurou Daniela, já pegando a escoba. A hora, deixa ao cliente esperando. Fez questão que todos ouvissem. Jorge sentiu a mesma dor que o atravessou o dia em que um supervisor humilhou sua própria mãe quando ela lavava banheiros. A humilhação tem cheiro, mistura de cloro, medo e injustiça. Daniela limpou, voltou, atendeu a família em silêncio. Quando Jorge encostou o carrinho no caixa, viu as mãos dela tremendo leve. Buenas tardes, disse ele com voz de quem estende um poncho. Buenas tardes, senhor, respondeu ela, lutando para manter o controle. Enquanto passava leite, bolilos e gitomate, Jorge falou apenas o suficiente. Fuiste correcta. La amabilidade nunca retrasa uma fila. La dignidade sempre adelanta uma vida. Os olhos dela marejaram, mas ela segurou. Do outro lado, Wilmer já caçava outra presa. O tom, autoritário, perfurava corredores como sirene de patrulha. Aquilo não era gestão, era cerco. Jorge saiu com poucas coisas, mas com muitas certezas. No estacionamento, ligou para sua assistente. Marina, necessito todo de Wilmer Herrera e localiza a Daniela Reyes. Senhor, sin apellidos completos. Encuéntrala y discreción total. Antes de ir, Jorge olhou o letreiro Salgado Super, de nuestra mesa a la tuya. Sentiu o peso nos ombros. Aquela frase era um pacto. E alguém estava cuspindo sobre ela. No dia seguinte, antes do sol pintar de rosa, os vulcões Popo e Iztaccíhuatl, Jorge já tinha relatórios. Rotatividade disparada, 3 saídas sem aviso, queixas em triplo. Daniela, 3 anos de casa, de empacotadora à caixa, avaliações máximas, elogios de clientes. Era o tipo de funcionária que você confiaria as chaves da própria casa, e estavam esmagando essa luz. Ele decidiu, voltaria com um plano, e se fosse preciso, com a verdade no bolso. Jorge cruzou a porta principal às 10 da manhã, hora de pico. No bolso da camisa de linho, um gravador pequeno.
não para caçar gente inocente, mas para registrar abuso se aparecesse. Pegou um carrinho grande para ter desculpa de percorrer setores. Na charcuteria, puxou conversa. Como vá lá amanhã, compa? O rapaz respondeu, olhando para o vazio. Bien, aqui andamos. O medo mora no pescoço. Você percebe no jeito que a pessoa gira só os olhos, nunca a cabeça. Na área de frutas, uma senhora, típica dona pueblana, rebozo azul, reclamava que as bananas estavam muito maduras. O muchacho imediatamente ofereceu trocar. Antes que o gesto bonito virasse solução, Wilmer apareceu como sombra sobre fogueira. Qual é o problema? Frio, pontual, humilhante. Pegou uma banana, ergueu como prova de tribunal. Estão perfectas, pero vou autorizar la troca esta vez. Quando a cliente se afastou sem graça, virou-se ao jovem. La próxima piensas antes de regalar mercancia. Nos somos beneficência. Jorge sentiu o calor subir. Aquela frase feria sua história. Às 11, ele caiu de propósito na fila do Caixa 3. Daniela estava mais tensa, porém eficiente, cumprimentava idosos pelo nome, ajudava a pôr água no carrinho de uma senhora com dor no ombro. A cada aparição periférica de Wilmer, o corpo dela enrijecia, como quem aprende a pisar em lava. Jorge trouxe um produto com código de barras danificado, um azar, setado por ele para medir o pulso. Daniela tentou ler, pediu ajuda com voz calma. Wilmer veio como tempestade. Outra vez problemas? Não sabes usar ele scanner? Tomou o produto das mãos dela. Te he dicho que revises antes. Estás atrasando a fila. Não me molesta esperar, disse Jorge, alto o suficiente para que a fila ouvisse. El código está borrado. Passa. Wilmer forçou um sorriso. Graças por la paciência, senhor. Lo resolvemos rápido, mas não resolveu. Preferiu ferir. Vê al almacém, Daniela, e la próxima, pon atenção. Ela sugeriu resolver no sistema. Ele cortou com desdém. Daniela saiu cabisbaixa, atravessando a fila como quem carrega um segredo de chumbo. Esse era o momento. La culpa não foi de ela, disse Jorge firme ao gerente. Uma senhora atrás assentiu. Essa muchacha sempre atiende bien. Murmúrios cresceram como maré. Wilmer, desconcertado, tentou retomar controle. Ustedes não conhecem o contexto. Conosco o que acabo de ver. Interrompeu Jorge. Quando Daniela voltou com o preço, o gerente digitou com raiva disfarçada. Siga. Jorge pagou devagar, olhando cada músculo do rosto de Wilmer. Assim que ele se afastou, o gerente se inclinou sobre Daniela. Em minha oficina, 5 minutos. O veneno viaja melhor quando não tem plateia. Jorge o seguiu, medindo passos, ouvindo de fora a porta semiaberta. Me estás contradiciendo? Me vas a deixar mal frente a clientes? A voz de Daniela vacilou. O estalo da cadeira arrastada soou como ameaça. Chega! Jorge empurrou a porta. Wilmer congelou. Daniela chorava, pequena na cadeira. Que é isto? Área restringida, tartamudeou Wilmer. Esto es abuso, disse Jorge, entrando no centro do ringue. Se lhe ama seguridade, explique por que gritava a uma trabalhadora por um código borrado. E então veio a faca limpa. Sabes com quem hablas? Jorge sacou o cartão. Jorge Salgado, dueño. O silêncio ficou tão denso que dava para ouvir o ar-condicionado contar os segundos. O rosto de Wilmer empalideceu como papel de recibo. Daniela levou a mão à boca. Jorge guardou o cartão com calma de vulcão controlado. Agora sim, hablemos de como diriges mi tienda. Wilmer tentou se recompor. Senhor Salgado, eu estava mantendo a disciplina. Jorge colocou o gravador sobre a mesa, com clique suave que soou como martelo de juiz. Disciplina? Esto es bullying corporativo. En 3 días observé filas de miedo y pasillos de silencio. La rotación subió, las quejas se triplicaron.
¿Y sabes quién tiene evaluaciones perfectas? Daniela. ¿Sabes quién sostiene a su madre enferma en San Pedro? Daniela. ¿Sabes quién se vuelve tu blanco por ser competente y querida? Daniela. Wilmer baixó os olhos. Señor, puedo cambiar. Tuviste 2 chances hoy. En caja preferiste humillar. Aquí preferiste intimidar. La disciplina sin respeto es tiranía. Jorge se voltó a Daniela. Vuelve a tu puesto. No habrá consequências. Hiciste todo bien. Ela ficou de pé, ainda trêmula. Gracias, Senhor. E gracias por não deixar de ser gente em um lugar que olvidou como se trata a la gente. Quando fecharam a porta, Jorge sentou devagar. A raiva dele nunca foi grito, sempre foi fio de aço. Te voy a ser claro, Wilmer, estás despedido. A palavra caiu como sino de catedral. Señor, tengo familia, y Daniela también, y los que renunciaron llorando. La diferencia es que ellos no usaron sus problemas para pisar a otros. Wilmer choró en silencio. Jorge respiró fundo. Recogerás tus cosas al final del día. Recursos Humanos te dará el papeleo en 1 hora. Y escucha, si intentas amedrentar a alguien después de salir, no vuelves a dirigir ni un puesto de aguas frescas en Puebla. Jorge desceu para o salão. O mercado parecia o mesmo, mas não era. Quando a verdade entra, até o zumbido das luzes muda. Ele passou pelo Caixa 3. Senhor Salgado, murmurou Daniela. Hablamos em tu descanso, respondeu ele. Hoje empieza outra coisa. 2 horas depois, ele reuniu todos no mezanino que funcionava como auditório. Quase 40 pessoas. Donas de casa da limpeza, repositores, carniceiros, caixas, gente de bairro, de família, de missa de domingo e pozole de sábado. Buenas tardes. Para quem não me conhece, sou Jorge Salgado. O murmúrio correu como rumor de chuva. Passei 3 dias vendo como trabalham, e o que vi me preocupou. Humilhação, medo, gente boa com vergonha de existir. Ele fez pausa. Primeiro, Wilmer Herrera já não trabalha aqui. Um choque elétrico percorreu cadeiras. Alívio, incredulidade. Por fim, escapou da padaria. Jorge deixou a onda baixar. Segundo, vamos precisar de um novo gerente, e eu já sei quem é. Olhou para a primeira fila. Daniela Reyes, ¿aceptas el reto? O mundo parou um segundo. Daniela estremeceu. Señor, yo no tengo experiencia en gestión. Tienes lo que nos enseña. Carácter, sabes servir, tratas a la gente como personas. Os colegas começaram a aplaudir de pé. Primeiro Roberto, o carniceiro, depois Sônia da limpeza, logo todos. O aplauso tinha sabor de pão de muerto compartilhado. Doce, ritual, reparador. Daniela chorou sem vergonha. Acepto. O gancho pendia nítido na sala. Era só o começo. E o começo, às vezes, é uma ponte que queima o passado para iluminar o futuro. Muito bem, disse Jorge, quando o aplauso sossegou como o mariachi que abaixa o violão. Agora, regras claras. O clima de medo morreu hoje. Se alguém grita, humilha ou ameaça, não cabe aqui. Errar não será pecado. Esconder abuso, sim. Meu telefone fica com a nova gerente. Se a cultura azedar, eu mesmo apareço com o voxo. Marcos, de frios, ergueu a mão. Nos va a supervisar diário? Jorge sorriu. Confiança es gasolina de equipo. No vengo a microgestionar, vengo a respaldar. Ana, da panadería, perguntou pelos que haviam saído chorando. RH llamará a todos. Si desean volver y Daniela aprueba, abrimos la puerta. As portas de quem errou com vocês não se fecham, mas as de quem maltrata, sim. Bruno, jovem repositor, quis saber. E se alguém não se adapta? Habrá chance de aprender, pero não toleraremos intimidação. Respeito não é negociável. Jorge caminhou devagar, olhando rostos. Eram trabalhadores que lembravam os primos dele em Tepeaca, mãos gastas, olhos que procuram sinal de justiça como quem procura sinal de chuva. Implementaremos 3 coisas, continuou. 1.
Capacitação real em atendimento e liderança. Não palestra vazia, coisa prática. 2. Programa de sugestões com prêmio. Ideia boa vira padrão. 3. Participação nos lucros, metas justas, nada de escravizar por bônus. Roberto sugeriu pesquisa contínua de satisfação de clientes. Jorge acenou, se. Patrícia, de bebidas, perguntou sobre reclamações injustas. Se investiga. Se fui error, aprendemos. Se fui injusta, defendemos ao trabalhador. Cliente merece respeito, empleado também. Jorge então se virou a Daniela. Tendrás carta branca para organizar horários, ouvir dores, ajustar processos. Quando errar, porque vai errar, terá apoio, não humilhação. Ela assentiu, apertando o crachá ainda úmido de lágrimas. Havia um brilho novo. Quem recebe confiança corre o dobro sem que mandem. Alguém atrás perguntou: por que se meteu tanto por Daniela? Jorge respirou: porque tenho uma hija de sua idade. Se alguém la tratara assim, me romperia. E ustedes, todos são hijos de alguém. La empresa que sonhei não pisa filhos de ninguém. O auditório silenciou com respeito espesso. A verdade é que não pedem PowerPoint, pedem peito aberto. Mañana vuelvo, pero como cliente, brincou, e a sala riu com leveza que não visitava aquele andar há meses. Quero ver como suena um super sem medo. Quando a reunião terminou, a equipe saiu conversando como quem chega em romaria. Passos leves, promessas simples, esperança com cheiro de tortilhas recém-feitas. Daniela ficou um instante sozinha, olhando as mãos. Elas ainda tremiam, mas já não de pavor, e sim de responsabilidade. A responsabilidade treme diferente, vibra como corda de guitarra antes do primeiro acorde. No estacionamento, Jorge encostou no vocho. O popo fumegava longe, lembrando que a terra vive de calores subterrâneos que às vezes precisam sair. Que salga-lo que tenha que salir, murmurou. O gancho para o próximo capítulo já ardia. A demissão era só a primeira ruptura. A reconstrução ainda exigiria provar que liderança sem medo dá lucro, e dá. O sol levantou a luz sobre as cúpulas de Cholula quando Daniela chegou meia hora antes. Trazia uma bolsa simples, uma garrafinha com café de ola que a mãe, Dona Verônica, havia preparado com canela e cuidado. Dios te cuide, hija, dissera a mãe, segurando a porta com dedos finos de quem já contou trocos demais. Daniela beijou sua testa. Oi, empieza distinto, má. Ela entrou no salão antes de abrirem as portas. O cheiro de limpeza nova e pão quente parecia dizer bem-vinda. Reuniu os líderes de seção, Roberto, carniceria, Ana, panaderia, Marcos, frios, Patrícia, bebidas, Sônia, limpeza. Não havia mesa grande nem projetor, havia um círculo. No sé todo, começou Daniela honesta, pero sé escuchar. Ustedes conocen la tienda más que yo. Necesito que me digan qué duele. As mãos se ergueram. Horários cruzados, falta de descanso real, gritos por qualquer coisa, medo de trocar produto defeituoso, um cliente que humilha as meninas no caixa e ninguém faz nada. Daniela anotou tudo, sem interromper, como quem costura uma manta de retalhos para cobrir o frio de todos. Primeiro ajuste, descanso de verdade, escalas claras. Segundo, autonomia para resolver pequenos problemas. Terceiro, se cliente faltar ao respeito, me chamam. Eu dou la cara. Às 9, abriram as portas. Chegaram donas de casa com cestas, pais com crianças uniformizadas, idosos que buscavam sua concha preferida. O fluxo parecia o mesmo, mas o tom era outro. Daniela circulava com um rádio simples na cintura, cumprimentando pelo nome. Don Chucho, como amaneceu la rodilla? Doña Leti, chegaram las uvas que le gustan. Coisas pequenas que são, de fato, as maiores. No primeiro teste do dia, um senhor reclamou de iogurte com tampa amassada. A antiga cultura teria gerado sermão. Daniela sorriu. Le cambio ahora mismo, e gracias por avisar.
Assim revisamos el lote. O senhor abriu um sorriso de menino. Assim dá gosto, mija. Ao meio-dia, alguém do estoque avisou pelo rádio. Daniela, cliente em bebidas, muito alterado. Ela foi. Um homem batia na prateleira, exigindo desconto por data perto do vencimento. Buenos dias, disse Daniela, firme e doce. Puedo oferecer-lhe 20% nestes dos, e nos levamos el resto para revisar. O homem ainda tentou impor. Eis minha oferta final. Mantendo o olhar, sem humilhar, sem ceder ao abuso. Ele resmungou, aceitou, saiu. Patrícia respirou aliviada. Graças, Jefa. Não me digas, Jefa, respondeu Daniela, rindo com olhos. Dime, Daniela, Jefa seré quando te ajude de verdade. À tarde, chegaram duas candidatas recontratadas. Uma delas, Carla, carregava uma história de demissão entre lágrimas de meses atrás. Daniela as recebeu com chocolate caliente e um bem-vindas à casa. Não era metáfora. A loja, para muita gente, era pão, aluguel, remédio da mãe. Jorge entrou sem anúncio, carrinho discreto, olhos atentos. Observou a nova música do lugar. Menos metal, mais cordas, menos medo, mais conversa. Na padaria comprou conchas para levar a Dona Verônica. No Caixa 3, agora atendido por outra colega, porque Daniela girava pelo salão, Jorge ouviu uma senhora comentar. Se sente diferente, verdade? Como quando uno entra à la casa de la tia que te quiere. Ele sorriu. Era isso. O negócio dele sempre quis parecer casa boa. No final do dia, reunião breve. Daniela listou pequenas vitórias. 3 trocas feitas sem drama, 2 senhoras agradecidas, um fornecedor alinhado, um cliente difícil resolvido sem feridas. Mañana más, disse, e deixou um gancho que acendeu os olhos da equipe. El sábado haremos nuestra primera mañana de barrio. Pozole en la entrada, música bajita, y quien comparta una historia bonita del súper se lleva um pancito grátis. Tradição e afeto. O México se move nisso há séculos. Jorge, ao lado, anotou mentalmente. Cultura não muda com o memorando. Muda com memória. E memória, ali, começava a ser curada. El rumor corrió más rápido que el olor de las tortillas recién hechas en la esquina. Despidieron al gerente. A las pocas horas, la colonia entera ya sabía que en el salgado súper de San Andrés habían quitado al hombre del traje negro que todos temían. Los vecinos lo comentaban en el tianguis, en la barbería y hasta después de misa en la parroquia de San Miguel. Los clientes que entraban esa semana notaban algo distinto. Los pasillos respiraban. El saludo de los trabajadores ya no era mecánico. Había algo genuino en los buenos días. La doñita de las flores comentó al pasar, se siente otra energía, como si hubieran abierto las ventanas después de una tormenta. Daniela, con apenas 25 años, cargaba sobre los hombros un peso nuevo, la gerencia. Pero en lugar de aplastarla, esa carga la enderezaba. Era la primera vez que su madre, doña Verónica, la veía llegar de noche cansada pero sonriente. Hija, hoy tienes otra cara. Cansas, sí, pero brillas. El sábado llegó el primer gran reto, la mañana de barrio. Montaron mesas afuera con cazuelas de pozole rojo, preparadas por las tías de panadería. Un trío de mariachi juvenil tocaba suavemente mientras los repositores entregaban pan dulce como regalo. Clientes de toda vicinanza llegaban como olhos curiosos. Jorge, discreto entre la multitud, observaba cómo Daniela dirigía aquello con calma y firmeza. Saludaba, organizaba, resolvía. Cuando un niño derramó refresco sobre el piso, ella misma tomó la jerga para limpiar antes de que alguien resbalara. No había soy gerente, no hago eso. Había lideranza real. Los aplausos espontáneos vinieron cuando una señora mayor, doña Celia, subió al pequeño micrófono improvisado. Antes venía con miedo de que me gritaran por cualquier cosa. Hoy vengo porque aquí me tratan como familia. Gracias, Daniela. La gente respondió con un bravo.
que se escuchó até na calle lateral. Jorge respiró fundo. Su padre teria dito: "Eso es liderar, cuando la gente te aplaude sin que tú lo pidas." Pero sabia que o pasado ainda não se apaga tão fácil. Wilmer no era hombre de aceptar la derrota en silencio, y el eco de su resentimiento se acercaba como nube negra en la sierra. La tarde del lunes, mientras Daniela revisaba inventarios, una compañera de limpieza corrió asustada. «Licenciada, afuera está el exgerente, está discutiendo con un guardia». Daniela sintió el estómago encogerse. Wilmer, con el rostro endurecido y los ojos llenos de rabia, exigía entrar. «Es mi oficina, aún no me pagan todo». El guardia, nervioso, sostenía la reja. Clientes comenzaban a mirar. El escándalo era peligroso. Bastaba un rumor para manchar de nuevo la imagen. Daniela respiró fundo y salió. Frente a frente, el hombre que por meses la había humillado, ahora la miraba como si quisiera romper el silencio a gritos. «Wilmer, tu liquidación estará lista en recursos humanos. Aquí ya no tienes nada que buscar». Él soltó una carcajada amarga. «¿Y tú crees que vas a durar? Una mocosa de caja jugando a ser jefa. Cuando cometas el primer error, te van a sacar a patadas». Vários funcionários apareceram atrás de Daniela em silêncio. Roberto, o carniceiro, deu passo à frente. «Si ela se cai, nos caemos todos, e aqui nadie quiere volver al miedo». Wilmer olhou ao redor. Já não era senhor de nada. Cuspiu no chão e saiu murmurando insultos. O portão se fechou com estrondo. Daniela ainda tremia, mas não estava sozinha. Uma cliente que observava aproximou-se e disse: «Idita, nunca agaches la cabeza. Hoy te defendieron porque tú nos defendiste primero». Cuando Jorge soube do incidente, não se surpreendeu. Los tiranos siempre intentan volver, pero ya no tienen raíces. La raíz ahora es otra. Com o passar das semanas, Daniela iniciou algo inédito. Círculos de escucha. Uma vez por semana, sentava-se com grupos pequenos. Limpeza, caixas, reposição, em uma sala simples, café de ola no centro e um caderno aberto. A regra era clara. Todos podiam falar, ninguém interrompia, nada de represalias. Surgiram histórias duras, funcionários que haviam chorado no banheiro, clientes que abusavam, regras inúteis que só atrasavam. Mas também surgiram ideias brilhantes, promoções criativas, decoração com papel picado em datas pátrias, música suave de marimba nas manhãs. Daniela anotava tudo. Algumas mudanças pareciam pequenas, mas tinham um efeito gigante. O simples gesto de permitir que as funcionárias da panaderia escolherem a playlist da manhã fez o setor florescer. A clientela começou a comentar: «Que bonito se siente comprar aqui, hasta la música anima». Jorge acompanhava de longe, recebendo relatórios. Para ele, a prova maior era ver os números. As vendas subiram 12% em 2 meses, mas o que realmente valia era outro indicador invisível: os sorrisos que agora apareciam sem medo. No final de um desses círculos, Carla, a da limpeza que havia contado tudo a Jorge, levantou a voz: «Antes veníamos solo por necessidade. Agora venimos porque sentimos que esto es nuestro». O aplauso foi unânime. Daniela, com lágrimas discretas, fechou o caderno e disse: «Assim deve ser. Esta tienda é de todos». Mas a vida nunca é só subida. Uma tormenta inesperada se aproximava. Um erro grande no estoque ameaçava desmoronar o que haviam construído. Chegou uma manhã com um caminhão de fornecedor atrasado. Produtos lácteos ficaram parados mais tempo do que deviam e parte estragou. Quando abriram as portas, 3 clientes já reclamavam de leite cortado. O rumor poderia explodir como pólvora. En el salgado super venden echado a perder. Daniela sentiu o pânico subir, mas lembrou do que Jorge havia dito. Errar no es pecado. Ocultar, sí.
Reuniu a equipe e tomou a frente. Recolheram todos os lotes suspeitos, colocaram cartazes de desculpa sincera e ofereceram troca gratuita, paz pão dulce de cortesia. No início, houve quem murmurasse, e empezaram os problemas. Mas à tarde, a mesma senhora que havia devolvido o leite voltou com sorriso. Graças por nos enganar. Aqui sigo comprando. Daniela escreveu no mural da sala de descanso. El error não nos hunde, la mentira sí. Quando Jorge soube, visitou à noite. Encontrou Daniela cansada, mas de pé. Hoje fuiste mais gerente que nunca, disse ele. Não por evitar um erro, sino por enfrentá-lo de frente. Ela respirou aliviada. Pensei que me iban a despedir. Jorge riu com ternura. Despidem los que não entendem de dignidade. Aqui celebramos quem pone el pecho. O gancho para o próximo dia estava claro. Se uma crise pequena podia ser vencida com verdade, o próximo desafio seria provar que a nova cultura também aguentava um pico de vendas monumental, o Dia de Muertos. Chegou novembro e, com ele, o Dia de Muertos. Daniela propôs algo inédito, um altar coletivo no hall da loja. Cada funcionário traria uma foto de seus defuntos. Clientes também poderiam participar. As prateleiras de pão de muerto se esvaziaram em horas, mas o que realmente enchia era o coração. Velas iluminavam rostos em preto e branco. Flores de cempasúchil perfumavam o ar. Gente entrava não só para comprar, mas para recordar. Uma abuela deixou lágrimas frente à foto do marido. Um ninho colocou dulces para su perro que já não estava. Daniela caminhava entre eles como guardiana silenciosa, com respeito sagrado. Jorge visitou discretamente. Quando viu o altar, ficou imóvel. Recordou-se de Dom Ramiro, seu pai, que sempre dizia: "Um negócio sin alma es solo paredes. Con alma se vuelve casa". Jorge se aproximou de Daniela. Hoy lograste lo que yo soñé hace décadas, que un supermercado se sienta familia, tradição, comunidade. A loja fechou tarde, mas ninguém queria ir embora. Funcionários riam, compartilhavam tamales, clientes tiravam fotos do altar. A chama das velas parecia dizer: o medo foi enterrado e no lugar nasceu esperança. Naquela noite, antes de dormir, Jorge escreveu em seu caderno de anotações: La justicia a veces tarda, pero quando llega, floresce como cempasúchil em novembro. Daniela, em sua casa simples, abraçou a mãe e sussurrou: "Mamá, já não temos que ter medo". E no coração de cada trabalhador, uma certeza: as lojas podem ter preços, prateleiras, produtos, mas só se tornam especiais quando têm dignidade. E essa dignidade, naquela esquina de Cholula, tinha nome: Daniela Reis. Te invito con cariño a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video. Así seguimos creciendo juntos en esta familia donde las historias nos inspiran y nos recuerdan que la dignidad siempre vence.